Olá, sou Juliana Bel, diretora da Escola Nosso Mundo, e esse é um vídeo informativo sobre algumas dúvidas que acontecem no começo do ano letivo. Uma das dúvidas principais: como é o processo de adaptação? Então, parênteses, cada escola tem a sua forma e eu vou falar sobre a Escola Nosso Mundo. Aqui a adaptação é conduzida de uma forma muito tranquila, respeitando o tempo da criança. Independentemente de qualquer idade, essa criança vai ter o seu tempo para se estabelecer seu vínculo, se sentir segura e confortável dentro da Escola Nosso Mundo. Então, assim, temos as crianças de 2, 3 anos, 4, que às vezes é a primeira vez que está vindo para uma escola. Tem as crianças que vêm das outras escolas. Tem crianças que estão voltando da pandemia. Então, elas precisam de um olhar carinhoso, elas precisam desse tempo, desse espaço. Elas precisam de uma figura conhecida, esse papel do pai e da mãe, né? Que é o que a gente fala assim, o porto seguro. Adaptação é o movimento de um conhecido para um desconhecido. A criança vem para a escola, ela começa a observar o ambiente físico, os outros, né, os educadores, e aí ela começa a estabelecer algumas conexões. E começa a vir algumas curiosidades. Eu quero ir até aquela criança, eu quero ir até aquela adulta, eu quero brincar de tal coisa, eu quero conhecer tal espaço. Esse movimento, essa transição do que eu conheço, que é minha mãe e o meu pai, para o que eu desconheço e tenho curiosidade, ele precisa ser um impulso da criança, precisa ser uma vontade dela. Então ela vai até esse desconhecido, mas se ela se sentir insegura, se vira aquela saudade, se vira ela olha para trás e ela tem aquele conhecido. Então é a figura do pai e da mãe conduzindo a adaptação junto com a gente. Com o tempo, a criança vai vincular com algum de nós. E às vezes nem é o próprio educador responsável, a educadora regente pela turma. Porque desde cedo nós temos também as nossas simpatias, desde cedo a gente reconhece em algum dos outros algo que nos lembra o que nós já conhecemos, né? Os adultos que nós já conhecemos. Então a criança escolhe aquele adulto e aí começa essa relação de vínculo. O vínculo é estabelecido quando a criança sente que aquele adulto pode dar o mesmo cuidado, o mesmo amor, a mesma segurança que seu pai e sua mãe. Quando isso acontece, a adaptação já está no seu processo final. E a hora do tchau, Ju, e o choro, e o sofrimento, como é que fica aí na Escola Nosso Mundo? O ideal não é que a criança sofra. Por isso esse processo tranquilo e acolhedor. Mas em algum determinado momento, o tchau vai ter que existir, certo? E a gente sente quando a criança está preparada, vocês sentem também. O choro pode vir nesse momento, mas ele não é um choro mais de sofrimento intenso. Não é isso que a gente quer. É aquele choro da despedida, aquele momento que a criança interpreta que está sendo abandonada, e aqui cabe uma frustração, né? E faz parte a gente se frustrar, faz parte do nosso desenvolvimento. Só que ela virou para brincar, pronto, esqueceu. E ela começa a entender com o estabelecimento da rotina dentro da vida escolar que ela não está sendo abandonada, que o papai e a mamãe vão, mas voltam. Então a gente começa a demarcar alguns tempos, por exemplo, olha, depois do segundo lanche é a hora de ir embora. E aí a criança já entende que tem um lanche no meio da tarde, que tem o segundo, e quando esse segundo acontece, está acabando o seu horário dentro da escola. Então tudo tem que ser feito nessa calma e respeitando. Como eu sempre falo também, primeiro a criança precisa se ver como indivíduo aqui dentro, para depois se ver como um grupo. Então, às vezes, no processo de adaptação, ela não quer ir para o grupo, ela não quer sentar em roda, ela não quer fazer uma atividade. Muitas crianças se negam a comer, ou porque está muito entusiasmada, está brincando muito, ou porque está preocupada com esse tchau. Então, assim, o processo de adaptação ele pode durar até um mês. Isso não quer dizer que depois de um mês está tudo certo, acabou. Não. Às vezes existe um ciclo da criança que passa 2, 3, ela começa a ter alguma, não quer ir para a escola, sentiu alguma coisa. Faz parte, gente. Nós somos dinâmicos, nós somos, né, seres sensíveis e a todo momento a gente está lidando com novas informações e humores, né? Nosso humor muda no dia a dia, a criança também tem esse mesmo processo. Então é isso. A adaptação na Escola Nosso Mundo é feita dessa forma. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários e seguimos.